Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe grandemente. Hoje eu gostaria de falar de algo que Deus tem falado ao meu coração, que muitos já conhecem todas as palavras que vou ler, mas quando o Senhor fala ao nosso coração e repete alguma coisa, é porque Ele quer insistir em falar conosco, amém? Em Salmo 122, Davi, ele escreveu assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Então, eu li o verso 1 e o 2, né? E Davi disse isso em que contexto, né? Vamos à casa do Senhor, né? Hoje, às vezes, é até motivo de alguém achar que o lugar é que faz a diferença. E nós não entendemos que é por aí. Gostaria só de comentar alguma coisa brevemente, que Davi estava se referindo a Jerusalém, por quê? Não porque a cidade em si tinha algum poder ou alguma unção maravilhosa, mas porque ali estava algo que chamava muita atenção de Davi, porque algo que representava a presença de Deus naquele lugar. Ou seja, não era por causa do lugar, mas era por causa do que estava nesse lugar em Jerusalém. E o que estava ali dentro de uma tenda era a arca da aliança, que há muito tempo atrás, anos e anos, muitos anos atrás, da existência de Davi, Deus tinha feito como eu posso dizer, um pacto ou uma aliança com o povo de Israel e transmitiu isso tudo a Moisés. E Moisés subiu ao monte Horebe, né? E Deus ali falou com Moisés, e Moisés, com duas tábuas de pedra que foram escritas pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, as leis para aquele povo. E depois aconteceu uma situação que Moisés desceu lá e viu o povo corrompido, né? Não vamos entrar nesse detalhe. E ele joga no chão e quebra essas tábuas. E depois de um tempo, Deus manda ele subir de novo a esse monte. E aí ele sobe ao monte e novamente Deus escreve os mandamentos dele, a lei, nessas duas tábuas de pedra. E pede para que ele ponha essa tábua dentro de uma arca, ou um baú, né? Uma arca aí medindo mais ou menos aí 1,20 m de comprimento, né? Por 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Moisés fez ela de madeira, uma madeira chamada acácia. Deveria ser uma madeira muito importante, não sou perito em madeira, mas deveria ser uma madeira muito importante. E aí revestiu ela por dentro e por fora de ouro, fez 2 querubins, 2 anjos em cima da arca, e colocou dentro ali da arca as 2 tábuas de pedra. Tinha argola, tinha o varão para carregar a arca, e colocou ali as 2 pedras, as tábuas de pedra escrita, né? As leis, está lá em 1 Reis 8, verso 9. E depois Deus mandou acrescentar como testemunho um vaso com uma quantidade de maná, que foi a comida que Deus fazia descer do céu para o povo de Israel. Esse maná, depois que Josué, junto com o povo, depois que Moisés faleceu, Josué entrou na terra prometida, conforme Deus tinha falado para Moisés, e atravessou o Rio Jordão, e quando começou a comer frutos daquela terra, cessou o maná. E antes disso também um pouco, Deus mandou que fizesse 12 bordões, ou seja, tipo varas, né, tirada de uma árvore, não me lembro se era macieira ou se era romã, e mandou colocar ali perto da arca, e uma delas floresceu. Então Deus mandou pegar esse bordão, que era de Arão,
e que foi o único que floresceu, e mandou colocar ali também como testemunho. Isso daí está lá em Êxodo 27, capítulo 27, do 1 ao 5, do 25, o Êxodo 25, do 10 ao 11, também no capítulo 16, 33, Números 17, do 8 ao 10, e até em Hebreus, capítulo 9, verso 4, que está lá no Novo Testamento, cita também sobre as coisas que estavam ali na arca, que foi dada a Moisés lá no Monte Horebe, como lei e mandamento. E essa arca, ela seguia com o povo, e depois de muito tempo, os filisteus levaram ela para a terra deles, mas começou a haver uma ação de Deus e trazer muitos males para esse povo filisteu, e eles ficaram desesperados e quiseram dar fim a essa arca. E lá em 1 Samuel, capítulo 6, capítulo 7, fala que os filisteus levaram a arca para uma terra bem fora um lugar bem fora das suas terras, um lugar chamado Kiriat Jearim, uma região de Baalá, no território de Judá, e deixaram na casa de um homem chamado Abinadab. E ficou lá por muito tempo, né? E muito tempo, depois veio várias situações, na época dos juízes e tal, e ficou lá. E esse Saul foi o primeiro rei de Israel, não se ateou muito, não se preocupou muito com essa arca. Logo com pouco tempo seu reinado, ele foi desaprovado por Deus e foi ungido Davi no lugar de Saul. E Davi, como amava muito o Senhor e buscava muito a presença do Senhor, ele ficou com um desejo muito grande no coração de trazer aquela arca que tinha aqueles 3 elementos dentro, né, as tábuas, o maná e o bordão de Arão. E ele queria demais trazer aquilo ali para o lugar que ele estava. Mas primeiro ele começou ali a reinar em Judá, depois morreu o filho de Saul, que tinha ficado no lugar de Saul, que faleceu em guerra junto com os 3 filhos, esse seria o 4º filho. Ele ficou reinando por 2 anos, depois ele foi morto. Não vamos entrar em detalhes, não vai muito longe, podemos falar outro dia. E aí, quando Davi estabeleceu seu reino em todo Israel e Judá, ou seja, nas 11 tribos, né? Porque uma tribo não tinha terra, né? Uma tribo era a tribo de Levi, que cuidava das coisas do Senhor. Então, Davi se dispôs a buscar essa arca, e ele desejou muito trazer, e ele foi buscar, mas ele foi com aquele anseio de trazer a arca, porque ali aqueles 3 elementos significavam a presença de Deus, por causa da lei de Deus, do suprimento, né, do prover de Deus, né, do sustento de Deus, ou seja, de tudo que envolvia ali a presença do Senhor, estava ali figuramente colocada naquela arca, né? E Davi foi lá a essa casa de Abinadab e colocou numa casa, num carro novo, né, com alguns bois, e a arca, e passado por uma região creio eu, de instabilidade ali no percurso do terreno, os bois que puxavam tropeçaram e a arca ia caindo do carro, e um homem chamado Uzá tocou na arca para segurar ela, e ele Deus irou, e aquele homem faleceu por ele ter tocado na arca. E Davi ficou muito atemorizado com aquela situação, e ficou muito preocupado, e acabou não levando até Jerusalém a arca, e deixou num lugar ali chamado Obed-Edom, né?
por 3 meses, mais ou menos. E diz a palavra em 1 Crônicas que aquela casa foi muito abençoada, aquela região, aquele lugar onde a arca estava foi muito abençoada. E aí em 1 Crônicas 15 e também no capítulo 16, aí Davi se organiza, traz os levitas, com muita organização, e leva a arca até Jerusalém e coloca ela numa tenda, é uma festa, ele entrando, ele dançando, ele louvando, ele exaltando o Senhor, pelo fato de ele ter a alegria de ver que aquilo ali representava a presença de Deus. E aí, 1 Crônicas 13, capítulo 13, verso 5, fala que Davi reuniu todo Israel e para trazer a arca ali, e foi trazida a arca. E Davi se alegrou muito, fez muita festa, uma arca entrando em Jerusalém, colocado numa tenda. E um dia, depois de algum tempo, Davi estava meditando no seu palácio e viu o lugar que ele morava, que era tão esplêndido, era tão muito bem feito, e ele olhou na janela e viu uma tenda, e ele se propôs em seu coração construir um lugar grandioso também para colocar a arca. Mas Deus não permite. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1 ao 27. Se você ler, você vai entender que Deus diz para ele ali que ele tomou ele das malhadas, quer dizer, um rapazinho simples, tornou ele rei, porque ele tinha temor ao Senhor. E Deus diz para Davi, perdão, não é só até o verso 7, é do 1 Crônicas 17, do 1 até o verso 15, pode ser. E aí ele se propõe a construir e diz para Natã, o profeta, na época, e Natã fala: o Senhor é contigo, tudo que você propor no teu coração, você vai e faz. Mas quando Natã chegou na sua casa, Deus falou com Natã, e Natã volta e diz: olha, vamos revisar o que eu falei, porque Deus disse que você não vai edificar casa para ele, né? Que na verdade Deus nunca pediu para se construir um lugar fixo para colocar ali aquilo que simbolizava a sua presença. E Deus diz: é eu que vou construir casa e o teu descendente, né? Quer dizer, Deus já revelando a Davi que a descendência, né, dele viria o Senhor Jesus, que ele que realmente estabeleceria uma casa para sempre, porque Jesus é Deus. E Deus disse assim: eu estabelecerei, eu farei uma casa, né? E eu vou suscitar o descendente, através da tua geração aí vai vir um descendente, no singular. Achei tão impressionante, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o verso, tá no verso, no verso 12, diz: e ele me edificará a casa, né? Aqui, verso 11: há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teu pai, então farei levantar depois de ti o teu descendente, singular, não é os teus descendentes, o teu, quer dizer, é uma pessoa específica, que será dos teus filhos, estabelecerei o seu reino, e ele me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei por pai, ele me será por filho. Interessante, em Hebreus capítulo 1 fala disso também. A misericórdia não apartarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti. Então, tremendo isso daí, né? Então Deus já dizendo para Davi que ele ia suscitar um descendente dele, e esse que ia fazer casa para ele, né? Para Deus. E aí passa-se o tempo, Davi está velho, e Davi sempre querendo honrar a Deus, mas não é simplesmente do nosso jeito, tem que ser do jeito do Senhor. E ele fala para Salomão: ó, eu não pude fazer, mas vê você aí, fala com Deus, vê se você faz aí, vou deixar até um pouco aqui, um tanto grande de madeira, de ouro. E Salomão se tornou tão rico depois, né, filho de Davi, que ele
não, ele não precisou quase de nada do que Davi deixou, porque ele se tornou tão rico que ele veio a construir algo tremendo, uma construção como ninguém nunca tinha feito, e acho que também não fará, tenho certeza. Pode fazer algumas imitações, mas igual aquela não, com a madeira, com o ouro que tinha, era grandioso, né? Mas eu acho interessante que Salomão, depois de ter construído e orando ali a Deus, em 2 Crônicas capítulo 6, verso 18, Salomão diz: mas de fato habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, ao terminar uma obra grandiosíssima, ele chegou à conclusão que Deus, aquilo ali era para Deus como nada, porque Deus tinha criado todas as coisas. Ninguém consegue surpreender a Deus, ou muito menos fazer algo que Deus não tem o poder de ter feito antes. Foi Deus que fez, e Salomão chega a essa conclusão em 2 Crônicas 6:18, como eu li agora. E finalizando no Velho Testamento, em Números 35, verso 34, Deus diz para o povo de Israel, ali ainda com Moisés, diz assim: não contaminareis, pois a terra na qual habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Opa, o que é isso? Não habita mais numa tenda e nem num templo como Salomão tinha construído. Deus diz que ele habita no meio dos filhos de Israel, ou seja, no meio do seu povo. E aí Jesus diz uma palavra tremenda em Mateus 18, verso 20: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Entendemos que essa figura da arca, que hoje nós não precisamos mais, ou já há muito tempo se é preciso, ela veio se completar, ou essa figura, ou essa sombra veio se revelar numa realidade cumprida em Cristo Jesus, que abriu o caminho para termos acesso ao Pai, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. Então, Deus não precisa mais simbolizar a sua presença. Deus é real, a sua presença no meio do seu povo. E quem é o seu povo? É a sua igreja. Então Deus não habita no lugar, Deus habita no seu povo. E se o seu povo estiver reunido na rua, Deus está. Se estiver reunido mais de 2 em uma varanda, Ele está. Se estiver reunido numa chácara, Ele está. Se estiver reunido em um salão, Ele está. Em si, o lugar não tem nenhum poder em si, mas é onde a igreja, o corpo de Cristo está, que Deus opera. E Estevão foi muito feliz antes de ser apedrejado e morto por amor ao Senhor. Ele descreve no capítulo de Atos 7 todo esse cumprimento, o que era a figura e o cumprimento para essa realidade. E ele traz explicação clara sobre a sombra do passado para a realidade que se cumpriu em Cristo Jesus. E quero ler só 3 versículos desse capítulo, mas você pode ler o capítulo inteiro de Atos, capítulo 7. Eu vou ler o verso 47, 48 e 49, ou seja, do 47 ao 49, quando Estevão diz assim: mas foi Salomão que lhe edificou casa. Antes ele diz no 46, Davi queria edificar, mas foi Salomão que edificou casa. Aí no 48 diz: entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. No verso 49, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Aquilo que eu li lá em Números, capítulo 35, verso 34, que Deus diz: pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. E aqui
Deus está dizendo por boca de Estevão: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Em que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, não há lugar, não há lugar. Deus não especifica lugar nenhum. Deus simboliza a sua presença através daquela arca, e em Cristo Jesus temos toda a clareza de que hoje Ele habita em nós. Em 1 Coríntios, vamos falar do Novo Testamento, que traz a revelação do Velho. Em 1 Coríntios, do verso 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Edifício, construção. Que construção é essa? A construção humana, habitação na vida do homem. No verso 16 do mesmo capítulo de 1 Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios 3, verso 9, o 16 e o 17. E em 1 Coríntios 3, verso 9 eu li: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. No verso 16 ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então Deus considera o teu coração, a tua vida, como um santuário para que Ele possa habitar. O que é se alguém destruir o santuário? Está falando de se contaminar com as coisas deste mundo, com a podridão do pecado. Uma vez resgatado por Cristo na cruz, ele se corromper. Fala que Deus destruirá. Está falando do quê? De uma separação eterna. Está falando daqueles que se rendem a Cristo, nascem de novo para que Deus habite neles. Amém? Não estou falando, estou falando sobre a presença de Deus, mas posso incluir para que se entenda que o homem é pecador. Quando ele nasce de novo, Deus vem habitar nele. Quando ele se arrepende, quando ele vai até a cruz e reconhece contrito de que ele é falho, pecador, inimigo de Deus, inimigo da vontade de Deus, e ele se converte ao Senhor, crendo no sacrifício de Cristo, recebendo a Cristo como seu Senhor, passa pelas águas através do batismo, o Espírito Santo vem habitar na vida dele, ele passa a ser um santuário, uma habitação de Deus. Mas diz: se alguém destruir esse santuário, está falando, se desviar de andar em santidade, na verdade, Deus o destruirá. Está falando da consequência, da condenação por causa do pecado. Amém? Em Efésios capítulo 2, o verso 19 até o 22, fala umas coisas muito interessantes. Vou ler rapidamente. Efésios 2, capítulo 2, verso 19 até o 22, diz assim no 19: assim, já não sois estrangeiro e peregrino, está falando para os que nascem de novo, mas concidadão dos santos, quer dizer, concidadão, sendo cidadão junto com todos os santos, e sois da família de Deus. Não somos uma organização, não somos uma religião, somos da família de Deus, filhos comprados através do sangue de Cristo Jesus naquela cruz. Verso 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Fundamento, que é a base toda que Jesus ensinou aos apóstolos, eles transmitiram aos homens, para que os homens transmitissem a outros, para que o homem se converta e nasça de novo. Verso 21, no qual todo edifício, construção, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. No Espírito, está falando de tijolo, está falando da habitação de Deus em minha vida, para que a cada dia esse santuário cresça ao ponto de se parecer igual a Jesus. Amém? Em 1 Pedro, estou terminando, capítulo 2, verso 4 e 5, Pedro diz assim: chegando-vos a ele quem? Jesus, a pedra que vive. Aleluia, Jesus é a pedra angular, ou seja, é aquela que sustenta a base da igreja do Senhor. A igreja está fundamentada nele,
Ele é o alicerce, Ele é o fundamento, amém? Rejeitada, então vamos ler de novo. Chegando-vos para Ele, a Jesus, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha como Jesus é maravilhoso. Verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem. Opa! Pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Não está escrito, né? Mas podemos ler em outro lugar. Por quê? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, e nós somos chamados a ser sacerdotes, ou seja, somos pedras colocadas para o edifício de Deus, bem ligada, bem ajustada. Está falando de relacionamentos fortes no seu corpo, na sua igreja. Cada pedrinha sendo a família de Deus, sendo a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Uma só família, um só corpo, um só Espírito. Aleluia. Então, amados, preciosos, quero deixar bem claro que hoje Jesus habita onde está o seu povo reunido. Deus está em mim, através de Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em mim, mas quando eu me reúno com 2 ou 3, no plural, várias e várias pessoas, ele se manifesta através de todas essas pessoas, a ação do Espírito Santo, através de todo, porque todos têm que edificar o corpo, todos têm que edificar e ser edificado. É o acréscimo de Deus a cada dia, para que esse edifício, essa família, seja cada vez mais unida, edificada sobre a rocha, que é Jesus, com o único e suficiente modelo, Jesus, a sermos como Ele. Amém? Então Deus habita em você quando você nasce de novo, quando você se torna filho de Deus através do novo nascimento. Isso podemos falar em outra oportunidade. Só terminando, lá em Isaías Deus já apontava no capítulo 57, verso 15: porque assim diz o Altíssimo, o Sublime, que habita a eternidade, ao qual tem o nome de santo. Ele diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que é vivificar? Dar vida novamente, animar novamente, trazer a esperança. A nossa esperança é Cristo, e para mim receber essa esperança, eu preciso ter um coração quebrantado, que reconheça os meus pecados e a necessidade que tenho de receber a Cristo como o Senhor da minha vida, para que eu seja salvo por Ele. Salvo para quê? Para ser colocado no seu propósito, dentro da sua família, dentro do padrão que Deus estabeleceu, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus abençoe você, te fortaleça, te revele muito mais outras coisas que poderíamos acrescentar, mas tentamos em pouco tempo, né? Tentamos como? Eu, o Espírito Santo, porque eu não faço nada. Só o Espírito Santo pode usar a cada um que se propõe a ser usado. Amém? Deus abençoe você. Ame a Jesus de todo o teu coração e obedeça, para que a tua fé seja verdadeira. Amém? Deus te abençoe.